Eu acabei de comprar uma casa financiada, dando o meu apartamento como entrada, e eu preciso mostrar valores para vocês, mas tudo que você não deve é focar nos valores. Foca na estratégia, em tudo o que eu fiz, e depois a gente ainda vai simular o financiamento que eu fiz aqui, para a gente bolar uma estratégia de pagar menos juros. Esse vídeo está muito legal, a gente vai simular até aqui no site da Caixa, mas para você entender de verdade, eu preciso falar dos meus valores desde o começo. Eu comecei a pesquisar na OLX, tá? Uma casa num bairro legal que eu queria, e eu encontrei uma anunciada por R$ 795 mil. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu pensei, gostei demais dessa casa, mas eu não vou conseguir comprar ela. Por quê? Porque eu preciso vender o meu apartamento primeiro. E aí eu comecei a pesquisar na minha região, apartamentos parecidos com o meu, quanto que eles estavam avaliados. Meu apartamento é bem legal, tá? Bem grande, tem suíte, tem varanda em volta da casa, 2 vagas de garagem coberta. Assim, é o único apartamento no andar, ele é bem legal, mas está num bairro mais afastado. Então eu consegui eu mesmo, tá? Através de muita pesquisa, precificar o meu apartamento em 450 mil. Aí o que eu pensei? Eu falei o seguinte, ó, eu não tenho nada para perder. Por que não? Eu não faço uma oferta para o dono dessa casa aceitar o meu apartamento como parte do pagamento. E aí, galera, o que depois eu fui refletir, tá? Hoje, Minha Casa Minha Vida, vamos até escrever aqui, ó, Minha Casa Minha Vida é igual até a 600 mil reais. Ou seja, essa casa não entra no programa Minha Casa Minha Vida. E aí, é mais difícil de vender essa casa do que o meu apartamento. Inclusive, essa casa ela está há mais de um ano anunciada e não vendeu. Ela é a mais cara. Esse imóvel lá, ele fez 4 casas para vender. Ele vendeu a mais barata por 650 mil, se eu não me engano. E a mais cara, que foi a terceira, por 700 mil. 710, 715, alguma coisa assim. Ou seja, essa aqui está mais cara porque é a maior e não vendeu. Então, eu pensei, é uma boa para esse construtor também pegar um imóvel de menor valor, porque ele vai conseguir vender o meu apartamento dentro da Minha Casa Minha Vida. Ou seja, o público é maior, justamente porque a taxa de juros é menor e o poder de compra da galera vai aumentar, tá? Eu vou mostrar para vocês como que o meu poder de compra está baixo, porque os juros estão altíssimos. E aí, o que eu pensei? Vai ser um pouco difícil de negociar, mas talvez a gente consiga, sim, alguma coisa legal. E aí eu joguei a proposta nesse valor. Eu não cheguei a fazer anúncio, mas eu falei, olha, eu preciso de pelo menos 450 mil no meu apartamento, né? Já tentando avaliar ele até um pouco mais alto. E aí, o que para minha surpresa, a gente fez uma proposta, eu fiz uma proposta para esse construtor, tô dando aqui dica para vocês, tá? Caso você tenha um apartamento aí e acha que você não tem poder na mão, e você tem. Porque se o seu apartamento for menos do que 600 mil, para o construtor também é legal pegar esse apartamento para vender. E aí a minha proposta, né, eu não lembro ao certo qual foi a minha proposta, mas a minha proposta era de voltar 300 mil para ele. E aí ele não aceitou, obviamente, e propôs 330 mil. Aí a brincadeira ficou legal, porque a gente foi negociando, e eu gostei muito da imobiliária, conversei bastante com o corretor, e ele tentou negociar, a gente conseguiu negociar em 320 mil de volta. Ou seja, eu consegui os 450 do meu apartamento, né? E vou pagar 320. Então, 450 do meu mais 320 igual a casa de 770 mil. Ou seja, eu consegui aí 25 mil de desconto ainda. Não tive que vender o meu apartamento, não tive que pagar a corretagem, nada. E ainda consegui desconto na casa. Foi bem legal, a casa super vale, tá? Eu gostei demais dessa negociação. E aí é que entra a brincadeira. Por quê? Como que tá no contrato? Eu tô dando o meu imóvel, né, uma permuta, né? Eu estou dando meu imóvel no valor de 450 mil e estou financiando 320 mil. Mas como que eu sabia se eu ia conseguir ou não isso, né? Então é importante que você mesmo faça a sua análise financeira. Aqui no site da Caixa você pode calcular o seu poder de compra, tá? Mas eu recomendo sempre que você faça uma simulação completa. Eu vou clicar aqui para a gente poder simular, porque eu acho bem interessante de eu mostrar isso passo a passo para vocês. Vou preencher meus dados pessoais e volto para a tela 2. Preenchi meus dados, vim aqui para a segunda tela. Então, o que eu vou marcar aqui? É o meu caso, né? Imóvel residencial. É uma casa nova que eu estou comprando, beleza? E aí, ó, o valor do imóvel. Então, eu já sei o valor do imóvel, 770 mil reais. Estado, Minas Gerais, Belo Horizonte. Você já recebeu algum subsídio? Eu não recebi. Você possui outro imóvel? Sim, é porque eu já tenho meu apartamento, embora eu estou dando ele, mas como parte do pagamento, mas eu tenho esse imóvel. E aqui não tem muito segredo. Primeira coisa, o site da Caixa ele não te dá muitas opções igual
na época que eu comprei, eu sou servidor público, então eu tinha vantagens aqui. Hoje não tem muitas opções, tá? Só tem aqui essas duas opções. Eu vou marcar taxa balcão porque o imóvel ele não foi financiado pela Caixa, tá? Então eu marco isso daqui, ele vai trazer os valores aqui para mim e aqui eu já vou mudar. Por quê? A minha condição de simular, na verdade não precisa, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que você se atente a isso daqui, ó. A taxa que a Caixa está me cobrando é 11,49 e ela possibilita a redução. E aí, eu vou selecionar o Tóquio Marine, porque você tem que ter um seguro obrigatório e o Tóquio Marine é o mais barato. E aí, quando eu clico aqui, ó, você quer ter relacionamento com a Caixa? Eu marco que sim, né? Então aqui, ó, comprando direto com a incorporadora, se você está comprando um imóvel novo diretamente da empresa, imóvel na planta ou financiado pela Caixa, não é o caso. Autorizo compartilhar os dados financeiros? Sim. Recebe ou quer receber conta salário na Caixa? Sim. Então vou atualizar os meus dados. E aí ele me dá duas opções, olha lá, ó, imóveis financiados pela Caixa, ou no meu caso é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, vínculo a empreendimentos financiados pela Caixa, tá vendo? Não é o meu caso. Então o meu caso é Open Finance. Eu vou confirmar e veja que a taxa, olha aqui quanto que ela foi, 11,19. Então eu fiz essa simulação aqui, ó. Os valores agora eu posso editar, porque no meu caso vai ser 450 mil de entrada. Beleza? Eu vou deixar 320 meses. Saque TR, é o que eu quero. Então, quando eu faço essa simulação aqui, olha só o que ele traz para mim aqui, ó. A simulação, vamos ver, vamos calcular o custo efetivo total. Então, eu fiz isso e salvei 11,93, tá? 11,93 e a taxa de juros é uma taxa de 11,19. Se eu vier aqui e detalhar as parcelas, ver parcelas, ó. A gente tem aqui que a primeira parcela, olha quanto que ela é. 3.713,27. E eu quero mostrar para vocês aqui no simulador, para vocês verem que interessante. Nain, eu vou financiar 320 mil. Aqui, taxa de juros 11,19, 420 meses, tá? Deixa eu diminuir a tela. Já tá ali marcando pra gente saque. Aqui, ó. Tá vendo? Tem as duas aqui no simulador, saque e price. E aí, aqui a taxa administrativa, ela é R$25. E o seguro habitacional, ele tem uma pequena variação mês a mês, mas no primeiro mês aqui, ele está R$ 85,30 com 30 centavos. Então eu coloco aqui, ó, R$ 85,00 com 30 centavos. Então veja que a minha parcela deu exatamente igual a que a Caixa simulou, 3.713. Por que eu estou jogando aqui já no simulador? Porque eu falei com a Caixa, mandei os meus dados para a Caixa, né, o correspondente bancário mandou, eu vi que a taxa de juros que ele me mandou estava diferente do simulador. Ele falou comigo, não se preocupe, a Caixa vai reduzir depois. Eu falei, beleza. Quando a Caixa mandou o contrato para mim, ela não mandou essa taxa. Ela mandou a taxa de 11,29. E parece bobeira, tá? Mas vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos arrastar esses valores aqui para baixo, tá? Eles não são exatamente iguais, quer dizer, os R$25 são. O seguro, ele vai reduzindo poucos centavos mês a mês ali, mas não é uma variação gigantesca. Então a gente pode considerar esses valores aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou até tirar o meu rosto daqui, arrastar ele um pouquinho, para vocês verem aqui. E eu vou somar todas as 420 parcelas, tá? O próprio Google Planilhas vai somar para a gente. E vocês vão ver que está dando um total aqui de R$964 mil. Então, vou até colocar na calculadora. 964.372,96 centavos. Só que a Caixa, ela me mandou um contrato de 11,29. Olha a diferença que isso vai dar. Eu vou somar de novo as prestações e vocês vão ver que vai dar lá R$969 mil. 464,10. Ou seja, deixa eu fazer na calculadora. Menos 969 mil. 464,10. Então eu estou falando de uma diferença de mais de R$5 mil. Eu não aceitei. Então veja, você simular antes é fundamental. Então comece o seu planejamento muito antes da compra. Então aqui, só nisso daqui eu não aceitei. Eles demoraram um dia útil, tá? Para corrigir e me devolver a taxa. 11,19. Agora sim eu assinei o contrato e tá tudo certo, mas eu não preciso pagar esses 964 mil. Por quê? Justamente esse é o intuito do simulador de amortizações. Na Caixa, você pode fazer amortizações, você pode simular amortizações, mas apenas uma. Qual que é o grande diferencial desse simulador aqui? Ele é um planejador financeiro. Você não vai simular uma. Se você quiser simular só uma, você simula direto na Caixa. A ideia aqui é você fazer um planejamento a cada 6 meses, a cada 1 ano, e várias simulações
para você, ao longo do tempo, ver o tanto que você consegue economizar e quanto tempo você consegue quitar. É muito comum, por exemplo, você querer juntar a cada 12 meses aqui, ó, um valor de 5 mil, sei lá, 10 mil, juntar 13º, férias, vou colocar um valor um pouco mais alto, que aí vai da realidade de cada um, 10 mil reais. Às vezes, todo ano eu quero juntar férias, 13º e quero amortizar aqui, ó. Então, na parcela 12 eu faço isso, na parcela 24 eu dou mais 10 mil reais, e agora com isso, ó, o que eu consigo fazer, ó. Vou selecionar aqui, Ctrl C, tá? E aí na parcela 36, ó, eu faço de novo, depois na parcela 60, e aí o meu saldo devedor, aqui ó, 72 mais 12, 84, na parcela 84 eu faço de novo. Veja, o meu saldo devedor, ele está reduzindo de uma forma exponencial. Olha que legal isso daqui, ó. Então, vocês vão ver que aqui eu já zerei minha dívida. Aqui na parcela de número 143. Então, é para isso que o simulador serve. Você simular e verificar cenários. Isso aqui te dá uma potência, te dá uma vontade de juntar mais dinheiro que você nem imagina. Lembrando que, além do simulador, eu ofereço para vocês, está aí na descrição, é uma forma de vocês ajudarem meu trabalho. Isso aqui não é de graça, tá? Você compra o simulador, na verdade você compra um curso que vai te ensinar a pagar menos juros no seu financiamento. Você tem várias ferramentas, uma delas, a principal delas é esse simulador. Mas você tem várias calculadoras, várias planilhas, inclusive para comparar investir versus amortizar, comparar aluguel versus comprar. Então o curso tem várias aulas e várias planilhas para você tomar a decisão antes, durante e depois do seu financiamento também. É um curso bem legal de como pagar menos juros. Então é muito mais do que uma planilha. Mas a principal função dessa planilha aqui é a organização financeira. Veja, a gente conseguiu quitar na prestação número 142. Agora a gente vai fazer umas continhas básicas aqui, tá? Só para vocês entenderem o poder disso. Eu vou somar as prestações que eu deixei de pagar e eu tô falando em 505 mil reais que eu deixei de pagar. Aí eu economizei 504 mil, né? Google Play está somando aqui, ó. 504.805 reais. Aí eu economizei tudo isso um pouco menos. Por que um pouco menos? Porque eu antecipei para o banco, para a Caixa, algumas prestações de 10 mil. E é exatamente elas que eu vou somar aqui agora para ver quantas prestações que eu paguei, tá? Ó, vamos somar todas aqui. O próprio Google Planilha soma para a gente. Eu estou falando de 110 mil que eu antecipei para o banco. Então, obviamente, eu vou descontar esses 110 mil reais aqui e eu economizei praticamente 400 mil reais por fazer amortizações extraordinárias. Claro que cada cenário é um cenário. Você pode ter um imóvel bem mais caro que o meu, um imóvel bem mais barato que o meu, mas uma coisa é certa, a amortização torna os juros favorável a você. Da mesma forma que ele é exponencial para o banco, ele é exponencial para você à medida que você antecipa valores. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, porque eu mostrei aqui desde o meu processo de olhar os imóveis, meu processo de compras, então eu quis dar uma visão bem legal, bem panorâmica, tá? Mas o meu principal convite é que você clique aqui na descrição desse vídeo, ajuda o canal a crescer, tá? E se ajude também adquirindo esse curso de como pagar menos juros no seu financiamento. Eu tenho certeza que essas planilhas vão ser muito úteis para você e para sua família. Não é nem de perto um custo, é um investimento gigantesco, porque isso aqui vai te dar poder para tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas e deixar o dinheiro no seu bolso e não no dinheiro do banco, beleza? Clica aqui no link da descrição, né? Conhece um pouco mais do simulador de amortização. Eu tenho certeza que isso aqui é bênção na sua vida. Forte abraço por ter ficado nesse vídeo, aguardo vocês no próximo e valeu!